Bom, então na seção 3.9 do Kalem, ele fala sobre outras derivadas da equação fundamental da entropia, que também tem um significado físico muito importante, né? Quando a gente começa a estudar termodinâmica, a gente estuda a equação fundamental e as derivadas primeiras da equação fundamental, como a derivada da energia interna em relação à entropia é igual à temperatura, menos a derivada da energia interna em relação ao volume e à pressão, e a derivada da energia interna em relação ao número de mols é o potencial químico. Só que as derivadas de segunda ordem da equação fundamental também têm significado físico e, inclusive, eles têm um interesse maior, eles dão um resultado físico mais direto. Por exemplo, o coeficiente de expansão térmica, né, que é conhecido coeficiente de dilatação, né, aqui vai ser chamado de expansão térmica, ele é definido como alfa é igual a 1 sobre Vzinho molar, é o volume molar, né, lembrando que o volume molar é V sobre N. A derivada parcial do volume em relação à temperatura. Então, é quanto o volume muda conforme a temperatura muda também, com a pressão tida constante aqui nesse caso. Então, você também pode escrever dessa forma, sem ser a fórmula molar. A pressão e o número de mols são constantes. Então, essa aqui é a expansão térmica. Agora, vamos falar da compressibilidade isotérmica. Ela é chamada de Kt e ela é definida como menos 1 sobre Vzinho, del Vzinho, del P, com a temperatura constante. Então, é quanto o volume varia conforme a pressão varia, né? É uma compressibilidade, né, isotérmica. Porque a temperatura é mantida constante. Então, essa é a definição de compressibilidade isotérmica. E também tem a capacidade térmica molar, que aqui é o Cp porque é a capacidade térmica molar, a pressão constante. Ela é a temperatura vezes a derivada parcial da entropia em relação à temperatura, com a pressão constante. Só que aqui TdS, em termodinâmica, isso daqui é o dQ, a variação infinitesimal de calor. Então você pode substituir esse TdS por dQ. E aí você chega nessa relação aqui, que a capacidade térmica é 1 sobre N dQ sobre dt. Para capacidade térmica volume constante é a mesma coisa, só que ao invés da pressão ficar constante, vai ser o volume. E bom, em cálculo para muitas variáveis, quando você tem uma equação diferencial exata, significa que as derivadas mistas delas são iguais. As derivadas de segunda ordem parciais mistas são iguais. Por exemplo, essa relação ΔT, ΔV é igual a menos ΔP, ΔS. Isso advém desse fato da igualdade das derivadas parciais mistas. Porque ΔV, ΔU, ΔS, que é a temperatura, é igual a ΔS, ΔU, ΔV, que é menos a pressão. Só que esse fato ele é melhor explicado nas relações de Maxwell, né, que ele aborda isso no capítulo 7 do Kalem. Lá no capítulo 7 você vai ver que essas igualdades elas são protótipos de uma classe mais geral de relações análogas, ou seja, relações entre derivadas parciais, que são as equações de Maxwell. Elas são extremamente úteis para você obter várias características, várias propriedades do seu sistema físico. Bom, então, continuando aqui, falando mais sobre coeficientes importantes, existe também a compressão adiabática, Ks, que é menos 1 sobre Vzinho, ΔV, ΔP com a entropia constante. E tem a capacidade térmica a volume constante, né, como eu já tinha citado, que é igual à capacidade térmica a pressão constante, né? Só que agora o volume aqui é constante.
Bom, então para fechar aqui então esse vídeo, eu vou fazer um exemplo em que ele diz, né, que para um material particular, a capacidade térmica Cp, o alfa e o Kt são tabulados como funções de temperatura e volume. Ele pede para encontrar o volume molar V como função da temperatura e da pressão. Ou seja, ele quer V em função de T e P. E a gente só sabe essas características dos coeficientes, né, de capacidade térmica, expansão térmica e compressibilidade isotérmica. Lembrando das definições, a capacidade térmica é isso aqui, essa é a expansão térmica e essa é a compressibilidade isotérmica. Pela regra da cadeia para muitas variáveis, a derivada total do volume é igual à derivada de V em relação a P, dP, mais dV dt, certo? Isso aqui é a regra da cadeia para múltiplas variáveis. Com isso, então, observando aqui esse termo, ele é ΔV ΔP. ΔV ΔP é igual, de acordo com essa definição de compressibilidade isotérmica, é igual a menos Kt vezes V, certo? Então você coloca aqui menos VKT dP mais esse outro cara aqui, que ele é ΔV ΔT, que é alfa V. Então aqui, ó, V alfa dt. Então você divide tudo pelo volume, a gente obtém que dV sobre V é igual a menos Kt dP mais alfa dt, né? Aqui estava errado, né? Alfa dt. Então, o que a gente tem que fazer agora? Integrar. Fazer a integração no caminho para encontrar uma relação de volume em função da temperatura e pressão. O volume está no plano temperatura por pressão. A gente faz a integração partindo de um ponto inicial T0, P0 até um ponto T', P'. Graficamente fica dessa forma aqui. Eu estou aqui nesse ponto inicial, P0, T0, mantenho a pressão fixa e vario a temperatura, e depois eu mantenho a temperatura fixa e vario a pressão. Então você faz essa integração de V0 até V', de T0 até T', P0 até P' para cada termo. E fazendo a integração, aqui vai ficar ln de V' sobre V0. E você reescreve essas integrais porque no Kahn ele diz o seguinte, que o valor de volume ele tem que ser especificado no seu volume inicial, para que aí sim a gente pode ser capaz de relacionar ele com outros volumes dentro desse plano de pressão e temperatura, certo?